Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevam Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e no episódio de hoje nós conversaremos sobre a bolha da Igreja Evangélica. Roda a vinheta. Gente, estamos aqui novamente, eu e Luiz Henrique, e conversaremos hoje sobre um tema importante, difícil, polêmico, digamos assim, Sim. mas relevante para nós, cristãos aqui na igreja, porque de certa maneira é um tema que trata da expressão prática da nossa fé, não só na igreja, mas na sociedade como um todo, certo, Luiz? Isso mesmo, reverendo. E quando a gente estava pensando sobre esse tema, eu que sugeri da gente falar disso, na verdade foi uma ideia de uma pessoa que passou alguns pontos ali e eu achei a ideia legal e aí a gente trabalhou um pouco nisso. Uhum. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão de bolha, né? E assim, eu gostaria de começar falando que eu vim de uma família católica romana, então cresci aí indo à missa, fiz todas as práticas até minha adolescência. Passei um tempo sem frequentar igreja nenhuma, e quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, 21 anos, eu comecei aí na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Ministério Belém, que seria a primeira, das Assembleias de Deus. Mais tradicional, mais antigo. Né? Mais tradicional, exatamente. E aí, estando lá naquele lugar, eu me converti lá, usando os termos assembleianos, eu aceitei Jesus lá. e depois de um tempo, eu comecei a me incomodar com algumas coisas que aconteciam lá. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. A ideia não é criticar nenhuma denominação, mas eu acho que é importante eu contar um pouco sobre isso, até porque eu tenho um pouco de experiência e o reverendo também foi convertido, acho que numa assembleia também, né? Então ele pode comentar um pouco sobre isso, acho legal. Mas enfim, e aí o que eu percebia depois de ficar um tempo lá é que existia muito uma divisão, e não sei se existe hoje, talvez dependa muito da igreja em si, mas existia muito uma divisão entre os evangélicos ali da Assembleia de Deus com o restante das outras coisas, com o restante do mundo. Então, por exemplo, você não poderia ouvir música no mundo. Então, músicas seculares, assim, músicas que não eram feitas por evangélicos, por cristãos, o aconselhamento era que você não ouvisse. Até mesmo um linguajar, um linguajar muito particular, varão, enfim, várias outras coisas aqui. Linguajar próprio, né? Linguajar próprio, que acabava e que acaba aí diferenciando, e separando essas realidades, A realidade da igreja evangélica, naquele caso, com o restante do mundo. E aí, pensando nisso, eu vi um artigo que eu acho que é legal falar também aqui. O artigo está no site Teoria e Debate, e o título é Evangélicos no Brasil, de quem estamos falando. Se você pesquisar no Google, você vai conseguir acessar o site que está isso daí. E lá diz o seguinte, que em 1970, os evangélicos eles representavam 5% da população brasileira. Isso evangélicos no geral, A gente não está falando de denominações específicas. Já em 2010, a gente vê que esse número ele saltou para 21%, mais de 21%. E em 2022, já eram 26% da população. Ou seja, mais de 47 milhões de pessoas se dizem evangélicas no Brasil. E aí, o que eu achei interessante aqui nesse site, nessa matéria, é que ele vai dividir, ele vai colocar aqui em números, em porcentagem, eu vou falar em porcentagem para vocês, a respeito das denominações. Eu achei muito legal, que ele diz o seguinte, evangélicos tradicionais. E aí, nos evangélicos tradicionais, entra as igrejas tradicionais, reformadas, no qual a gente se encaixa aqui.
19% se dizem tradicionais. Aí, se a gente for juntar evangélicos pentecostais, neopentecostais, Assembleia de Deus, quadrangular, vai dar mais de quase 70%. Ou seja, nós, como reformados tradicionais, nós somos uma minoria. Pegando aí dados da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente vê lá que no relatório estatístico de 2022, feito pela IPB, se eu não me engano, o reverendo Wilson que mostrou nisso num dos estudos de quinta-feira, que nós tínhamos em 2022, mais de 700 mil membros. Ele colocou aqui o total de 702.947 membros, dentre eles os comungantes e não comungantes, né? E aí, colocando todas essas informações, o que eu acho interessante? Que, às vezes, quando as pessoas me perguntam se eu vou em alguma igreja ou que dão abertura para falar sobre isso, muitas vezes eu preciso explicar para a pessoa um pouco sobre o evangelicalismo no geral, porque a maioria das pessoas, elas têm que não são crentes, que não são cristãs, tem esse imaginário de que evangélico, na maioria dos casos, é pentecostal. E a gente vê o que pentecostal carismático, a gente pode depois trabalhar sobre esses nomes, essas classificações. Mas, e aí, o que eu preciso fazer, em primeiro lugar, que eu tento fazer, é fazer essa divisão, explicar um pouco mais sobre essa diferença de que existem igrejas tradicionais, existem igrejas pentecostais clássicas, existem igrejas neopentecostais, existem outros tipos de igreja, enfim. E não sei se você quer falar alguma coisa. Não, eu ia dizer, Luiz, que essa pesquisa é interessante e mostra, esse censo, né, mostra coisas boas e ruins, digamos assim. Uhum. Nós temos aí 52% de, basicamente, pentecostais e neopentecostais. Sim. Esse é o número, né? Então, a maioria dos evangélicos no Brasil são ou de Assembleia de Deus, ou de Universal, ou da Igreja Quadrangular, e outras. E aqui nessas outras eu acho que estão todas as expressões neopentecostais menores, sim, dessas mega churches aí que existem e tudo mais. Sim. E quando você olha o número de evangélicos tradicionais, o que dá para perceber é que é um número pequeno comparado aos pentecostais, e eu acho que se você for ver a quantidade de igrejas saudáveis dentro desses tradicionais, ainda o número cai muito. Porque eu acho que isso aqui abrange muita coisa também. Não só presbiteriano e batista, mas metodista, anglicano. Sim. Tudo isso tá aí, né? Como tradicional também. Sim. Exato. Então, o que me parece? Nós temos uma representatividade de mais da metade dos evangélicos com linhas teológicas diferentes, e algumas delas liberais, outras sectárias, dependendo do que for. Se estiver falando de neopentecostalismo, por exemplo. Então, assim, qual é a qualidade desse número, né? Eu sei que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é ao mesmo tempo bom, assim, eu não fico triste de saber que o número de evangélicos cresceu. Não é uma coisa que me deixa triste. Sim. Mas me deixa preocupado o fato de as mudanças e do tipo de evangelho que as pessoas estão crendo e abraçando por aí, com certeza no seu evangelho genuíno, em grande parte dos casos. Bom, a Assembleia de Deus é uma igreja do Senhor. Sim. Uma igreja cristã. Nós temos, obviamente, questões ali importantes de diferença. Nós não somos pentecostais, não somos arminianos, não somos sinergistas, mas é uma igreja do Senhor. Então o evangelho é pregado ali, pessoas se convertem e tudo mais. Sim. Mas, e no todo, né? Qual é a qualidade desse evangelicalismo? E me parece, né? Eu volto para você aí,
Que o que a gente tem muitas vezes é o fenômeno do que a gente tinha no catolicismo. O católico que se professa católico, mas é um católico não praticante, né? e não que não faz diferença, Uhum. muitas vezes. Eu acho que isso acontece no meio evangélico hoje. Sim, a gente tem, por exemplo, a questão dos desigrejados, né? Que seriam esses católicos não praticantes, mas do lado evangélico aí. Sim. Então, você comentando sobre esses diferentes tipos de igreja, eu acho que seria interessante se a gente fizesse ali um panorama, explicasse rapidinho a respeito de igrejas protestantes no Brasil, né? Uhum. A gente vê que a Igreja Reformada Francesa, ela chegou no Brasil durante a ocupação francesa. Isso foi lá 1555 a 1567, ou seja, muito tempo atrás, logo depois do descobrimento, entre aspas, aí do Brasil, né? Isso no Rio de Janeiro eles chegaram. A gente vê que eram teólogos calvinistas, né? Eu não vou falar o nome deles aqui porque está em francês e eu não quero que o pessoal fique dando risada de mim depois, da minha pronúncia. Mas você está falando do Duran e do Villegagnon. É isso mesmo. Exato. Isso mesmo. Quem mandou foi o Calvino. Foi Calvino, né? Mas eles fizeram uma tentativa ali, né, de estabelecer uma colônia protestante que acabou que não deu muito certo, né? E acho que depois a gente pode falar um pouco disso, mas não é o foco entrar em cada um desses pontos, sim. Né? A gente também teve, durante a ocupação holandesa no Brasil, que foi de 1630 a 1657, né, que a Igreja Reformada Holandesa se instalou lá em Recife e estabeleceu algumas congregações, aí, mais de 20 no caso, mas que também não foi muito para frente, né? Todas essas que são muito antigas, a gente vê que não tem muito, não foram era muito com o príncipe Maurício de Nassau, tudo, né? Foi um período Brasil-holandês. Infelizmente, sim, nós não tivemos essa colonização protestante. Não vingou. Exato. E aí, durante o Império, né, 1822 a 1889, a gente vê que o catolicismo ele era a religião oficial do Estado, né? E apesar de não ter uma proibição de outras religiões, mas existia uma proibição de igrejas, que existissem igrejas. Então isso acabou que atrasou muito o lado dos protestantes nesse caso, né? Uhum. Então a gente vê um pouco mais para frente, aí já puxando sardinha para o nosso lado, lá em 1859, né, o missionário norte-americano o Simonton, ele veio para cá e ele fundou a igreja presbiteriana aqui no Brasil, né? Mas a gente tem também 1867, ali, um outro americano, o Newton, que fundou a igreja metodista no Brasil, ou seja, pouco tempo depois, em Piracicaba. E em 1882, outros missionários também norte-americanos, que eu também não vou falar o nome, que tá meio difícil, que também fundaram a Igreja Batista, lá em Salvador, na Bahia. Em 1890, a gente tem aí também a chegada da Igreja Anglicana no Brasil, lá em Porto Alegre. Em 1896, nós temos também a chegada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Então essa seria aí, podemos dizer assim, a primeira fase, onde a gente vê principalmente igrejas históricas que, através de um trabalho missionário, vieram aqui para o Brasil e acabaram indo mais para frente, aí lá para os anos 1800 e pouco, né? Mas a gente tem uma segunda fase, que a gente poderia colocar como pentecostalismo clássico, que isso vai de 1910 até 1970, então um pouco mais para frente. Ou seja, rapidinho. Sim. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil foram os calvinistas, depois os reformados holandeses, sim, depois os presbiterianos americanos, sim, e só depois chegaram os pentecostais lá da Europa. Exato. Né? Ou seja, o Brasil, o que o pessoal costuma falar isso, né? Uhum. Que a raiz protestante do Brasil é uma raiz protestante pentecostal. Mas eles chegaram bem depois de todo o movimento missionário reformado. Mas exatamente. Desculpa te cortar. Não, imagina, pode ficar à vontade. Mas essa questão do pentecostalismo, né, a gente vê que a Assembleia de Deus, e essa que eu comentei que eu ia, que é a Belém,
ela foi fundada ali em 1910, em Belém, né? E através dos missionários suecos, o Gunnar Wingren e Daniel Berg. E o Daniel Berg, que vieram ali, eu acho que de Chicago, né? Através daquele movimento que é o movimento da Rua Azusa, né? Que formou o pentecostalismo clássico que a gente está falando aqui. Aí a gente teve também a Igreja Congregação Cristã no Brasil, lá de 1911, então mais ou menos nessa mesma época também. Em 1930 a gente tem a Igreja Pentecostal do Brasil, também fundada por uma outra pessoa aqui, que é o Leivas Macalão, é isso? É Paulo Leivas Macalão. Alguns hinos da harpa cristã, inclusive, são dele. Legal. E lá em 1951 a gente tem ali a Igreja Quadrangular sendo também aí fundada em São João da Boa Vista. E tem mais uma aqui, que em 1956 também tem a Igreja Brasil para Cristo, né? 1958 Igreja Pentecostal da Bíblia, enfim, é um movimento que a gente chama de movimento pentecostal clássico, e que, como o reverendo colocou aqui, por exemplo, a Assembleia de Deus é um caso que a gente, por mais que a gente discorde de alguns pontos teológicos, a gente ainda assim entende eles como nossos irmãos e entende que é colocando pontos ali, né, mas que ainda assim é uma igreja bíblica, né, uma igreja cristã, evangélica. Mas aí a gente tem, então, a terceira fase, que eu coloco aqui como o neopentecostalismo, que vai desde 1977, a gente pode colocar aí até hoje. Então a gente tem igrejas que surgiram aí na década de 70 e vieram a partir daí. E por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque eu estava comentando ali que quando as pessoas me perguntam, eu acabo tendo que explicar um pouco sobre isso. Por quê? Até o pentecostalismo clássico, a gente pode, de certa forma, colocar que a gente faz parte, que é uma igreja só, né, falando aí da igreja invisível, mas quando a gente começa a entrar nesse lado do neopentecostalismo, já é algo que nós, reformados, a gente faz uma divisão. A gente entende que igrejas assim, elas não são consideradas realmente como seitas, né? Acho que pela IPB, né? E pode falar. Não, ia falar rapidinho, é que eu não queria cortar você falando, não sei se você ia terminar ou se eu posso... Tem problema? Não, pode falar. Tá. Eu até colocaria, Luiz, que essa divisão é exatamente... E eu me lembro que quando... Eu sou péssimo de história, tá? Então já peço desculpa de antemão aos ouvintes. Meu ponto fraco é isso. Quer dizer, tem vários pontos fracos. Esse é o mais fraco de todos. Mas o próprio movimento pentecostal, a gente pode falar que tem ondas, né? Sim. O pentecostalismo clássico tem a primeira onda, que é a Assembleia de Deus. E eu acho que a mais antiga, talvez, junto com a Assembleia, é a Congregação. Um ano de diferença aí. Isso, Depois, na década de 50, 60, você já tem igrejas cuja ênfase não é mais tanto batismo com o Espírito Santo e com evidência de falar em línguas, como a Assembleia de Deus, mas é uma evidência, uma ênfase mais na cura divina, em milagres. É muito bem colocado. Não sei se você ia falar isso, desculpa se eu antecipei alguma coisa. Eu acho que eu não ia falar, é muito, muito bem colocado. Então você tem, por exemplo, Deus é amor, Brasil para Cristo, que de fato é diferente a ênfase, se você olhar. E aí, o terceiro movimento, o pentecostalismo de terceira onda, que é o neopentecostalismo, década de 70, entra já essas características que você vai citar aí, né? Sim. Mas que já diferem completamente da fé cristã. Exato. E mesmo, Luiz, só para você voltar aí, falando das características do neopentecostalismo, né? Mas mesmo nesse movimento mais clássico de primeira e segunda onda, já há algumas denominações que nós podemos falar que foram para um caminho sectário. A Assembleia de Deus é uma igreja do Senhor, não estamos falando dela. Mas se você pega a igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, o modo de pregação e tudo já foi para um caminho sectário.
Certo. Ou mesmo a Congregação Cristã do Brasil, decisão do último Supremo Concílio, se eu não me engano, também foi enquadrada nesse quesito de igreja sectária. Sim. Por conta de algumas questões. Primeiro, o que caracteriza uma igreja do Senhor, bíblica? Pregação da palavra, execução correta dos sacramentos, administração e a disciplina, né? São marcas da igreja verdadeira. Sim. Há algumas igrejas dessas, Luiz, infelizmente, tá? E aí já dando um gancho pra você voltar com a questão do neopentecostalismo, em que se fala muita coisa, não sobre a Bíblia. Sim, a ênfase está em outras coisas, né? A ênfase está em outras coisas. Então, abre-se a Bíblia e se fala, é uma igreja evangélica, mas quando você vai escutar a pregação, cara, a Bíblia não é exposta, não é pregada, o sacrifício de Cristo não é anunciado. Sim. E o que nós temos são essas características que as igrejas neopentecostais, infelizmente, esbanjam, que são aí, acho que é o que você vai falar, né? Confissão positiva, prosperidade. Exato. E esse tipo de coisa. Sim, não, exatamente isso. Mas a gente vê então que essas igrejas neopentecostais, elas surgem nos Estados Unidos ali nos anos 60, né? E é uma ramificação, isso sai do pentecostalismo tradicional, do clássico, foi o que você comentou aí, por exemplo, das Assembleias de Deus, e é influenciado por alguns tipos de movimento, né? Então a gente vê, por exemplo, o movimento carismático, que foi ali também no final dos anos 60, início dos anos 70, em que a ideia do batismo com o Espírito Santo era uma ênfase. Isso a Assembleia de Deus faz também, mas não é só isso. Então esse é um ponto. Outro ponto, teologia da confissão positiva, né? Também conhecida como teologia da palavra da fé. Então essa é a vertente do cristianismo pentecostal que ensina que as palavras elas têm um poder espiritual. Né, que a gente declara as coisas com base nas promessas de Deus, que o crente ele pode atrair bênçãos materiais para ele e espirituais também. Então algo bem complicado aí, se a gente para não ser muito duro. Mas a gente tem também a teologia da prosperidade, acho que essa é muito conhecida, né? Então também o evangelho da prosperidade, palavra da fé, que começa aí com o Copeland, que foi discípulo do Reagan, que foi um dos caras que começou a questão da confissão positiva que eu comentei um pouco antes, né? Então, também tem aí sua ênfase na prosperidade financeira e na bênção divina, mas uma bênção financeira, né? Então, ele coloca aí que a declaração de fé como ferramenta de transformação e autoridade espiritual do crente foram amplamente traduzidos e divulgados no Brasil por editoras evangélicas e por igrejas que seguem essa linha de teologia da prosperidade. E nós temos também uma outra questão aí que são ênfases de igrejas neopentecostais, que é a guerra espiritual. Então, que existe uma guerra espiritual acontecendo que a gente precisa, aí como eu posso colocar, batalhar realmente, né? Existem batalhas espirituais que pastores auto-intitulados apóstolos fazem para te livrar de problemas. Então, vou dar um exemplo, sei lá, se você está passando por uma dificuldade de saúde, você está com alguma doença, isso é um demônio que está ali causando isso na tua vida. Então você precisa fazer ali algumas coisas para você conseguir... Tomar um passe evangélico para ele sair. Pois isso que você faz. Exato, é um negócio até complicado. Assim, quando você fala assim, né, você até percebe o tanto de problema que tem nessas coisas, né? Mas enfim... A gente, com isso, é importante colocar isso porque nós, como tradicionais, a gente precisa saber, entender quais são esses movimentos, principalmente falando aqui no Brasil, e quais são essas diferenças, né? Que existem outros tipos de igreja, nós somos a minoria, né, infelizmente, mas nós temos que fazer uma divisão entre igrejas que a gente considera como igrejas verdadeiras, igrejas cristãs, igrejas que não são sectárias, e igrejas sectárias, igrejas que não, como o pastor colocou, que não pregam a Bíblia, que não enfatizam a cruz, que não tem essas marcas que ele também, o reverendo, colocou, de uma igreja cristã, né? O importante de falar isso, Luiz, não é, para quem nos escuta, não é julgar que a pessoa
tá lá com a boa intenção. A questão não é essa. A questão é que há lugares em que o evangelho não é pregado. E as pessoas precisam entender que onde Cristo não é anunciado, onde os sacramentos não são corretamente administrados, aquilo não é uma igreja do Senhor. Exatamente. Senão, todo mundo ia para o céu. Agora, a gente não é universalista, não crê nisso. Todas as religiões não levam a Deus, certo? O que leva a Deus? O evangelho verdadeiro. Sim. E é o que nós pregamos aqui, e há lugares que não fazem isso. E eu acho que uma coisa importante de dizer também, Luiz, é que uma das características não listadas na pesquisa que você está citando, né, que eu estou acompanhando também aqui, é Bom, na verdade é citado, sim, mas não do jeito que eu vou falar, mas as diferenças quanto à execução do poder da liderança, né? Sim. Isso é citado nessa pesquisa do Teoria e Debate, que ele fala de diferenças no governo da igreja presbiteriana, batista, tudo, e fala que igrejas tradicionais geralmente têm um governo participativo. Sim. E uma característica de igrejas que não são igreja, que são seitas, é a centralização absoluta do poder em figuras carismáticas e manipuladoras, dominadoras que mandam em tudo. São os auto-intitulados apóstolos, bispos e tudo mais, né? Exato. Bom, nós somos uma igreja presbiteriana por quê? Porque a igreja elege seus representantes que, por sua vez, votam. Sim. É o que nós lemos na Bíblia. Presbíteros que governam. Tem igrejas como a Igreja Batista que tem um governo congregacional em que a assembleia vota tudo. Sim. Mas é participativo, óbvio, sim, né? Não representativo, mas participativo. E a igreja também consegue julgar, decidir, votar. Isso é fundamental, penso eu, para que uma igreja seja saudável. Agora, e quando você chega em uma comunidade em que uma pessoa manda em 3, 4 mil e quem não respeitar é mandado embora e o que ela falar a pessoa tem que abaixar a cabeça, toda a comunidade? Esse não é um modelo bíblico de poder, né? De liderança descentralizada. Certo. Isso é terrível. Sim. E nós não deveríamos estar em comunidades assim, Luiz. Em que uma pessoa comanda todo o dinheiro, uma pessoa manda, uma pessoa define tudo. Por quê? Porque homens são falhos. Quando eles caem, cai todo mundo junto. Sim. Por isso é necessário que haja pluralidade de liderança. Isso é fundamental e é uma tônica da nossa igreja. A nossa igreja se chama presbiteriana. Por conta do sistema de governo. Exato. Sim. Exatamente. Não, muito, muito bem colocado. Eu até tinha me esquecido de falar sobre isso, então foi muito, muito válido. Mas aí eu queria entrar numa segunda parte agora, a respeito, puxando mais para o nosso lado, né? Tá. Então, nós como tradicionais, como reformados, o que me parece, isso aqui eu estou fazendo uma análise, não é com base em um artigo, é uma análise com base em mim mesmo, nas minhas opiniões, então eu posso estar errado, mas onde eu percebo que os tradicionais eles têm se afastado cada vez mais das outras denominações. E óbvio que, em certo sentido, por exemplo, nas questões teológicas e tudo mais, nós temos as nossas diferenças e, se for necessário, a gente tem que saber defender a nossa fé e a nossa confessionalidade, mas não é esse o caso. Eu digo de se afastar mesmo, e aí, se a gente olha, por exemplo, para um lado pentecostal clássico, né, ou desse de primeira onda, onde a maioria dos evangélicos aqui no Brasil, a gente vê que tem uma grande ênfase no usos e costumes, né? E muitas pessoas elas acabam indo por não necessariamente, mas muitas pessoas acabam realmente indo para um lado mais legalista. Mas do nosso lado, então, nós também podemos ir mais para o outro extremo. Então, eu acho que é legal a gente falar aqui um pouco sobre a questão do hipercalvinismo. E o que seria o hipercalvinismo? O hipercalvinismo ele é uma vertente teológica, né, que se desenvolveu a partir do calvinismo clássico, mas que leva alguns dos seus pontos, né, dos seus princípios, a extremos. Então ele distorce realmente pontos do calvinismo clássico das nossas igrejas reformadas, como é o caso da IPB. E então eles distorcem e comprometem aspectos centrais da fé cristã reformada. E o que caracteriza o hipercalvinismo, né? O hipercalvinismo ele enfatiza de forma radical então a soberania de Deus e a predestinação, a ponto de negar ou minimizar, por exemplo, a responsabilidade humana. Então, hipercalvinistas eles
tendem a rejeitar a ideia de que nós, seres humanos, que a gente tem qualquer aspecto ou papel ativo na salvação. Realmente, na salvação nós não temos, né? Mas eles levam isso ao extremo. Na pregação a gente tem, né? Por exemplo, Nós exatamente, que devemos sim. pregar. Isso. Na questão de pregação ou de evangelismo, né? Muitos hipercalvinistas acreditam que o evangelho não deve ser pregado a todos, porque se Deus ele tem os eleitos, a gente não precisa fazer nada, porque Deus vai já elegeu e vai fazer com que essas pessoas elas encontrem a Cristo de alguma forma. E não é o que a gente acha, né? O que a gente realmente acha. E também a questão de chamado ao arrependimento, né? Muitos hipercalvinistas eles consideram que é desnecessário ou até mesmo errado chamar pecadores ao arrependimento, já que Deus ele salva quem ele quer, dependente da pregação, mas não é o que a gente vê, né? Como o pastor colocou, o modo como os eleitos eles são chamados, né? É a pregação que é feita por nós. Com certeza. E uma outra marca e uma outra tendência também faz parte do hipercalvinismo é essa questão de excluir ou deslegitimar outras tradições cristãs. A gente vê hoje na internet hipercalvinistas, né, pessoas que se dizem calvinistas, mas que são hipercalvinistas, que acabam excluindo até mesmo igrejas que a gente deveria considerar como igrejas cristãs, como a Assembleia de Deus, como igrejas que são pentecostais. E pensando desse jeito, a gente acaba nos separando muito desse tipo das outras igrejas. O que depois a gente vai falar um pouco sobre por que isso é um problema. Mas eu queria trazer aqui um ponto que, quando a gente olha para a Bíblia e para o Novo Testamento mais em particular, a gente vê que mesmo naquela época, as igrejas, essas igrejas primitivas, elas tinham diferenças entre elas. E aí eu vou trazer algumas aqui, eu não vou falar muito sobre isso, mas só para pontuar o que eu estou falando. Então, se a gente vê a igreja de Jerusalém, uma das primeiras igrejas aí, né, muito focada na comunhão e no crescimento. A gente vê isso lá, por exemplo, em Atos 2, 47, de 42 a 47, né, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aí, por exemplo, outra igreja, a igreja de Antioquia. A gente vê que foi uma igreja muito focada em envio missionário e multiculturalidade. A gente vê isso lá em Atos 11, do 19 ao 26 também, né? Os que foram dispersos por causa da perseguição que houve por ocasião de Estevão, foram por toda a Judéia e Samaria, e a palavra de Deus era divulgada entre eles. Enfim, tem toda essa ênfase no envio missionário. A gente vê também a igreja de Corinto, né? Que Paulo escreveu aí algumas cartas para essa igreja, que era uma igreja que tinha muitas divisões, tinha muitos problemas, né? No tanto que Paulo trata bastante sobre disciplina a respeito dessas pessoas e também em relação a dons, né? Então a gente vê isso lá nas cartas que são dirigidas a essa igreja de Corinto. E temos também a igreja de Éfeso, onde a gente vê que tem um foco ali no ensino e na formação. Isso a gente vê lá em Atos 19, de 8 a 10, e em Efésios 4, de 11 a 16. Aí também nós temos a igreja de Filipos. Alguns focos que dá para perceber na parceria e na generosidade, né? A gente vê isso lá em Filipenses 1, de 3 a 7, no capítulo 4 também, de 15 a 16. Também temos a igreja de Tessalônica, onde alguns focos da igreja era a perseverança na questão da perseguição. É uma igreja que foi muito perseguida. Então, o que eu quero colocar com tudo isso? Que desde que a igreja, isso no Novo Testamento, ela começou, existiam igrejas que tinham questões diferentes. Elas não eram igrejas exatamente iguais. E a gente consegue ver isso na Bíblia, né? Então, é importante que a gente, do nosso lado, reformado, que a gente procure não ir para esse lado hipercalvinista, no sentido de excluir todas essas outras denominações que a IPB entende que não são igrejas sectárias, que são igrejas que têm essas marcas de igrejas verdadeiras, e em conjunto com eles ter ações aí sociais, e a gente vai falar um pouquinho
sobre isso depois. Mas você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, só ia comentar que... Então sim, né? De fato, é uma coisa engraçada essa postura orgulhosa, né, e hipercalvinista, que de certa maneira me parece um pouco infantil. Sim. Porque quando você lê a Bíblia e conhece o que a Bíblia diz, como a gente já falou aqui, mais uma vez, né, pela terceira vez, tem lugar que é seita. Sim. Onde não se prega o evangelho verdadeiro, e isso não é irmão, essas pessoas não são irmãs. Ponto. Mas tem lugar que são. E não é porque a pessoa não crê na mesma estrutura, digamos, soteriológica que a gente, embora a nossa esteja correta, por isso que nós a pregamos assim. Sim. Mas lembre-se, a pessoa não é salva por crer na estrutura soteriológica correta, porque se a salvação depender de crer exatamente igual, né, ela também se torna, de certa maneira, uma salvação por obras. E não é assim que funciona, a gente é salvo por Cristo. Então a pessoa creu em Cristo como o Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, pertence a Ele, né, teve o coração regenerado e creu nele, a pessoa é salva. Sim. Agora, ela pode ser salva e ter um entendimento da fé deficiente. E a igreja, apesar de ser uma igreja do Senhor, nós tecemos críticas e tem vários erros teológicos. É uma igreja irregular. A nossa igreja é mais regular. Mas a igreja invisível é formada pelos crentes de todas as eras, de todos os tempos, mesmo que seja de denominações diferentes. Presbiterianos, batistas, pentecostais, né, continuistas e tudo mais. Então a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente fala, Luiz, que uma igreja é seita, que um lugar é seita, a gente está falando algo muito sério. Exato. E nós fazemos isso. E tem lugar que é só pegar as decisões do Supremo Concílio, o órgão máximo da nossa igreja, que você vai ver o que é seita. Agora, você ficar taxando tudo de seita e todo mundo de herege e de não crente, toma cuidado. Porque nossa própria teologia tem falhas. E na eternidade, como dizia um grande mestre meu, reverendo Hermes Steinmeier, Deus corrigirá todas as teologias, inclusive a nossa. Sim. E então, que nem o pastor colocou, é importante que a gente tenha esse entendimento de saber a respeito das outras igrejas e sim saber mais a respeito da teologia que a gente defende, mas desde que a igreja ela tenha a pregação fiel das escrituras, né, a administração dos sacramentos, né, a aplicação da disciplina de uma forma bíblica, são igrejas que nós devemos considerar como igrejas cristãs também. E aí eu queria entrar num outro ponto aqui, que esse talvez seja até um pouco mais polêmico, que é o evangelicalismo com raízes católicas. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente vê, então, que nós temos um número muito grande, crescente de evangélicos, e nós vimos que a maioria deles são pentecostais e neopentecostais. Tá? Então, aprendemos que fazer essa diferença aí entre esses tipos de evangélico, né? Então, nós temos mais de 42 milhões de evangélicos no país. Então, é muita coisa, muita coisa. Mas, nós vemos que muitos desses evangélicos, como eu também, teve raízes católicas. Afinal, o catolicismo ainda assim é a religião que tem maior número de adeptos. Obrigado. Então, o que eu acho que é interessante a gente falar nesse sentido? De que a conversão verdadeira, né, o arrependimento, a fé em Cristo, ela precisa, a implicação disso ela precisa ser na mudança espiritual e moral da pessoa. Mas a gente vê que não necessariamente isso muda a maneira como a pessoa vê o mundo. Então, se você tem escutado os podcasts aqui, você deve lembrar do podcast sobre cosmovisão. Se você não ouviu, ouça, é muito, muito bom. Foi com o João Vitor, né? Esse podcast, muito legal. Então, nós vemos que, por mais que pessoas elas são salvas e agora elas se denominem evangélicas e façam parte de igrejas que são igrejas verdadeiras,
ainda assim elas podem ter uma cosmovisão que muitas vezes tem raízes ali católicas, do jeito que eu vou colocar aqui. E por católicos eu não quero ofender, e não é o intuito de ofender nem igrejas pentecostais, nem neopentecostais, nem católicos aqui, mas é só fazendo uma análise aí dessa questão de evangélicos aqui no Brasil. Então, a gente vê que muitos evangélicos, por conta da sua cosmovisão, eles ainda têm raízes católicas. E aí a gente pode entrar em alguns pontos aí que eu acho que seriam interessantes a gente comentar. Por exemplo, o gosto por bispos e apóstolos. Na Igreja Católica existe um sistema onde o Papa, ele é o líder da igreja, ele que toma as decisões, e tem toda uma hierarquia, né? Você tem bispos, você tem arcebispos, você tem padres que se diferenciam dos praticantes ali, dos leigos, como a gente pode colocar. Então, hoje nós vemos também em igrejas evangélicas, principalmente neopentecostais, onde você tem ali pessoas auto-intituladas apóstolos, bispos, que de uma forma assim dominante, elas são ali colocadas nas igrejas, às vezes elas fundam essas igrejas, para ter domínio, para ter controle sobre aqueles fiéis. Então isso é sim, a gente pode dizer, algo que vem dessa raiz católica, né? Assim colocando. Então é algo complicado. Foi o que o pastor colocou mais cedo. Se você vê igrejas nesse sentido, que você tem pessoas que tem o líder da igreja, só ele que manda, ele que desmanda, ele que coloca pessoas ali, isso já é um problema. Mas tem outro ponto. A ideia de que pastores, eles são mediadores entre Deus e os homens. Então, não sei se você já presenciou isso, espero que não aqui na nossa igreja, mas no sentido de falar, vou lá pedir oração pro pastor, porque a oração do pastor é mais forte. Agora, no caso, o reverendo Estevão, ele tá pouco tempo ordenado, então você tem que pedir pro reverendo Wilson, que já é mais velho, né? Tem mais intimidade. Tem mais intimidade. Então, isso também é uma outra questão que a gente pode colocar aí com base, fazendo essa conexão com o catolicismo, né? Onde a gente vê que lá a igreja é mediadora entre Deus e os homens. E aí por isso você precisa dos padres que fazem esse papel de inclusive perdoar pecados, né? Você faz a confissão para o padre, e o padre, com base ali numa penitência, né, num arrependimento seu, ele vai ali perdoar os seus pecados, ou seja, ele vai mediar isso entre Deus e você. Então nós temos isso muito também enraizado em alguns, não só em algumas igrejas, mas principalmente no coração das pessoas, né? Um terceiro ponto aqui é o misticismo supersticioso ou o apego a objetos sagrados. Então, a gente vê isso muito também. Quem nunca viu igrejas aí neopentecostais, onde você tem que colocar o copo, você está assistindo a TV e você coloca o copo de água ali para ser abençoado. Isso também é uma prática que vem ali do catolicismo, onde objetos sagrados, eles têm ali uma função maior, uma função de purificar, talvez, né, a pessoa. Então, aí mais um problema, né? Objetos ungidos, santificados, enfim. Um quarto ponto seria a separação entre o sagrado e o profano, né? No pensamento católico, existe justamente a distinção entre a natureza e a graça idealizada, e a gente vê isso, por exemplo, defendido por Tomás de Aquino, né? Um importante teólogo católico. Então, essa separação do que é o sagrado e o profano entra um pouco no que eu comentei no começo. Você tem ali as músicas seculares e você tem as músicas da igreja. Você só pode ouvir as músicas da igreja, porque músicas seculares você vai estar, de alguma forma, ali como eu posso colocar? Talvez se contaminando, se né? contaminando, isso. Então também aí mais um problema que acaba colocando aí de novo evangélicos numa bolha, né? E temos também essa questão de pecados mais graves do que outros. E aqui eu coloquei como pecados sexuais que são mais graves do que às vezes outros tipos de pecado.
A Igreja Católica ela faz também uma diferenciação, né? Existem pecados que têm um grau maior do que outros, e isso nós às vezes acabamos importando, mesmo que não necessariamente no ensino das igrejas nossas, mas, de novo, no nosso coração. Então, a gente acaba acreditando que existem pecados que são mais graves do que outros. Isso também é um problema. Eu não sei se você, Reverendo, tem essa questão, mas a gente comentou aqui um pouco antes de começar o podcast. Tem um podcast do Saião com o Jonas Madureira. Eu me esqueci o nome, mas se você colocar o nome dos dois, você vai achar. É alguma coisa relacionada a um pouco do que a gente está falando aqui. E tem um ponto que é interessante que o Jonas Madureira ele coloca, que eu acho muito, muito, muito legal da gente comentar aqui, que é, por exemplo, quando o pastor ele vai dar a bênção apostólica, que a pessoa ela estende a mão ou ela abre ali os braços, e não tem problema nenhum em você fazer isso, mas de uma forma como se ela não fizesse isso, ela não receberia a bênção. Antes, vou contar um negócio que se a Daiane ouvir, ela vai até ficar brava comigo. Mas antes a Daiane também fazia isso, e ela parou de fazer porque quando ela fazia, e eu de forma muito insensata, eu brincava ela estendia as mãos, e aí eu colocava a mão assim e falava, tô roubando tua bênção. Aí ela parou de fazer isso, ela ficou brava comigo e parou de fazer. Mas enfim, são pontos aí que a gente vê de cultura que a gente acaba trazendo, e mesmo se você não foi criado numa igreja católica, às vezes alguns pontos você acaba tendo isso de criação, enfim, são pontos que a gente precisa sempre bater e sempre revisar a nossa cosmovisão para entender o que realmente o cristianismo verdadeiro ele deve trazer pra gente, né? No quesito de mudança, né, de vida, né? Eu acho que a gente pode, caminhando aí, né, pro fim, dizer que a gente sempre quer encontrar, de alguma maneira, alguma idolatria para se apegar. Sim. Mesmo como evangélicos, né, como crentes. E eu acho isso, eu tenho essa impressão também, a própria questão da bênção, me parece que a pessoa, quando vai receber, digamos, a bênção ali apostólica, né? Sim. É como se ela materializasse aquilo e preciso pegar isso. Não pode deixar escapar. Você vê aquele resquício ainda de confissão positiva, aquele resquíciozinho de objeto, né, de idolatria. Sim. E quando não isso, pessoas, figuras, né? Óbvio, a Bíblia fala para você respeitar a autoridade, os pastores que administram bem e se esmeram na palavra são merecedores de dobrados honorários, por exemplo, de dupla honra. Sim. Mas são homens, né? Somos homens falhos, pecadores, e não tem nada de diferente. A oração é igual, a comunhão com Deus é igual. É só uma separação para um ofício de pregar e ensinar o rebanho, mas não tem nenhum poder especial. A gente não desbloqueou nenhuma habilidade diferente no game. No seminário, então, não te ensinaram? Não tem, eu não peguei nenhuma skill diferente que os outros jogadores não têm. É só a dedicação, o serviço, a vocação. Sim. Mas nenhum tipo de superpoder ou de diferença essencial da pessoa. E o que eu percebo, Luiz, é que quando as pessoas perdem esse senso e mantêm essa raiz mística, católica, e me parece às vezes até um pouco espírita, dependendo de como for, né, o que a pessoa crê, ela limita a comunhão dela com Deus. Sim. E confere a outro algo que ele não deveria ter, que é autoridade sobre coisas que só pertencem a Deus. Sim. Então, qual é a autoridade pastoral e da liderança? A autoridade de conselho. A autoridade de disciplina. Cara, lá na Conferência Fiel, nossa, muito boa palestra do Jonathan Leeman, e eu comprei o livro chamado Liderança, mas agora eu não lembro, porque tem um subtítulo, né? Certo. E ele fala sobre figuras de autoridade e o tipo de autoridade que essas figuras exercem. Então ele fala, olha, existe uma autoridade que é a autoridade do Estado. E ela exerce uma autoridade
que não é de conselho, mas de ordem. Uhum. E qual o instrumento que mostra isso? A espada. Que é a Bíblia. Não, o Estado. Ah, O tá, Estado desculpa, mata. desculpa. Ah, O Estado pode sim. matar. Então ele exerce uma autoridade e ele ordena. Se você não cumprir, você é punido com a espada. Entendi. A igreja exerce uma autoridade de ordem também. E o instrumento que mostra isso são as chaves. A igreja tem o poder de matar? Não, mas ela pode matar espiritualmente. Ela exclui a pessoa, Ok. usando as chaves, o objeto, né, que Deus fala. Uhum. Os pais têm uma autoridade de ordenar também. E o instrumento pelo qual eles exercem isso é a vara. Agora, e o pastor? O pastor não usa isso. O pastor tem uma autoridade de conselho, Certo. não de ordem, não de manipulação. Ele não tem um instrumento das chaves. Quem usa as chaves? A igreja. O pastor é só membro da igreja, então ele aconselha. O marido também não. Uhum. O marido também tem uma autoridade de conselho, não de ordem expressa, porque ele não é pai da esposa. Sim. Ele é complementar à esposa. Ou seja, eu acho que às vezes as pessoas confundem isso. Quem expulsa pessoas da igreja é a igreja como corpo. Uhum. A igreja tem as chaves, não o pastor. Sim. Então, quando nós conferimos a pessoas individuais, a indivíduos, a autoridade que é dada só ao corpo de Cristo, a gente precisa tomar cuidado porque nós estamos assumindo uma postura que não é a postura bíblica. E muitas dessas igrejas citadas fazem isso. Sim. Quem expulsa é a pessoa, cara, é o bispo, é o apóstolo que manda. É o apóstolo que chega e fala, isso aqui hoje em dia não é mais uma igreja, a gente vai abrir em outro lugar, fecha e... Como assim? Entendeu? Como assim? Uhum. Uma pessoa só fala e acontece? Essa pessoa está indevidamente querendo usar as chaves Uhum. que são dadas para o corpo. Né? Então, Ah, acho que isso é legal. uma coisa legal para pensar. Mas eu acho que é isso. Então é só da gente refletir nessa questão. Será que a gente está vivendo numa bolha, por mais que a gente é evangélico, ou por mais que a gente está numa igreja tradicional, numa igreja reformada, ainda assim a gente pode estar vivendo uma bolha e isso é muito importante. A gente sempre está se analisando mesmo, né? E verificando se a gente não está, por acaso, cometendo alguns desses deslizes aí que a gente viu, que a gente comentou aqui, né? Só uma palavra final, Luiz, que eu queria dizer rapidinho, com base no que você falou. Você falou da questão do legalismo, que às vezes nós vemos em igrejas pentecostais clássicas, que se volta mais para a questão de usos e costumes, né? Sim. É isso que você disse, né? Sim, exatamente. E quando a gente olha pra gente, eu acho que é um pouco dessa questão... Bom, eu acho que o liberalismo é um problema terrível. Uhum. E pior, em abrangência do que o legalismo. Mas o legalismo é um problema. Eu acho que ele se mostra muito num orgulho teológico. Uhum. Eu acho que isso é um problema, cara. A pessoa começa a gostar da teologia reformada porque é muito sólida, bíblica, Sim. muito Bem fundamentada. bem né? fundamentada, verdadeira. E de repente a pessoa descobre lá as doutrinas da graça, aquilo, tudo que a gente já sabe de fase da jaula, tudo isso aí. Sim. E a pessoa fica... Aquilo que deveria lhe ser de servir de grande bênção e motivo de humildade e querer apresentar às outras pessoas isso, se torna motivo de orgulho de se achar superior. Exatamente. E aí eu acho que é essa questão da bolha que você mencionou, né? Uhum. Aí a pessoa se fecha numa bolha, se acha superior e fica falando mal e se orgulhando de sua teologia quando ela deveria estar a serviço do reino. Sim. Cara, nada na Bíblia mostra crentes crescendo no conhecimento para que isso morra com eles, individualmente. Teologia, tudo sempre é para serviço do povo, da congregação. Uhum. Qual o sentido de você estudar 500 teologias sistemáticas, saber um monte de coisa e não pregar para ninguém, não estar em comunhão com ninguém, não aconselhar ninguém, não servir na igreja? Qual o sentido? Exatamente. Você vai ficar com um monte de conhecimento, uma cabeça grande e não vai usar para nada isso? Uhum. Ou seja, eu acho que muitas vezes para essas pessoas falta um envolvimento real e
e humilde com a obra, Sim. para aplicar essa teologia. E aí vai ver que na prática nem sempre é o que ela idealizou na cabeça dela. Uhum. Eu acho que isso é Exatamente. importante. Mais alguma coisa, Luiz, que você queira falar? Não, acho que já falamos bastante aqui. Já. Tranquilo. Obrigado, Luiz, mais uma vez pela participação. Deus abençoe. Acho que foi um episódio interessante. Se você quiser comentar algo com a gente fora aqui do ar, nos procure na igreja. A gente pode mandar essas pesquisas, esses artigos citados, que Sim. vale muito a pena ler, né? Sim. Se você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal do YouTube, na página do Instagram, ative o sininho de notificação para que você receba os podcasts, compartilhe com outras pessoas e nos siga, né, nas páginas, divulgue os conteúdos da IPJ, porque esse trabalho aqui não é para nossa glória, mas para a glória de Deus e para que mais pessoas conheçam o Evangelho e sejam edificadas com esses temas. Até a próxima, um abraço, que Deus abençoe.